Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas dos lobos. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus amado, que a tua palavra seja como semente em nosso coração para dar fruto em nossa vida. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Amém. Amados irmãos, esse texto parece que Jesus deixa muito claro que a salvação, o nosso julgamento será por aquilo que fizemos ou não aos nossos irmãos, pelas nossas obras, e as nossas obras vão definir se nós estaremos do lado direito ou do lado esquerdo do rei. Mas vamos à carta de Paulo aos Efésios, que parece contradizer o que Jesus está dizendo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 9. Você vai caminhar mais para frente aí na Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 9. Paulo diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês foram salvos. Ou seja, é algo gratuito, a gente não merece a salvação, não há nada que a gente faça para merecer a salvação, ela é dada por graça, favor imerecido. E Paulo continua: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Parece muito confuso isso. Jesus, ele fala: olha, vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome, você me deu de comer, tive sede, me deu de beber, tive
doente, você me visitou, tive preso. Ou seja, e Paulo declara claramente no versículo 9, não por obras para que ninguém se glorie. Parece totalmente contraditório isso, mas vamos tornar isso um pouco ainda pior. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Vamos piorar um pouquinho isso. Carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Jesus diz, olha, é pela obra. Se você deu... Se eu em um daqueles pequeninos eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, me deu de beber, tive doente ou preso, você me visitou, então vinde a mim bendito. E Paulo diz, olha, não é por obra, para que você não se glorie. A salvação, ela é um favor imerecido, é graça. Aí vem Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. A gente vai ver que não há contradição nenhuma aí. Mas parece, a gente precisa entender isso. É fundamental que a gente entenda isso. Amém? Todos acharam? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Paulo disse lá em cima, a salvação é pela fé. É pela fé, é dom de Deus. Aí Tiago vem e diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Paulo está dizendo, não é por obras. Parece que nenhum dos três fala a mesma coisa. E continua. Acaso a fé pode salvá-lo? Paulo disse lá em cima, o que salva é a fé. E ele diz assim, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento, ou do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que lhe diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A gente precisa ir por etapas. Não pode haver contradição, por quê? Paulo falou movido pelo Espírito Santo. Tiago movido pelo Espírito Santo. Jesus era o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não poderia haver contradição. E a gente precisa entender que os três estão falando basicamente a mesma coisa de uma forma diferente. Jesus, quando ele declara essas palavras, ele está nitidamente confrontando os fariseus. E a gente precisa entender isso. Jesus ele está falando que serão identificados os que são de Deus, os que são ovelhas e os que são bodes, pelas suas obras, mas Jesus não está entrando no mérito de como essas obras se manifestam. Ele está dizendo que as obras identificam, e lá na frente a gente vai ver que sim. O que Jesus está falando aqui, ele está tratando de um outro assunto. Os fariseus, eles seguiam à risca todas as normas religiosas. Dízimos, jejum, eles eram rígidos em seguir tudo que a lei mandava. Mas eles ignoravam o amor aos irmãos, ignoravam misericórdia. Então Jesus, ele afronta, e Jesus foi um homem revolucionário mesmo, porque ele estava falando aqui contra as autoridades religiosas da época.
E como alguém que é filho de Deus pode falar contra uma autoridade religiosa que é instituída por Deus? Mas essa declaração vai bater de frente com a religiosidade da época. Por quê? Porque não haviam obras. O que havia era um legalismo de seguir normas, práticas religiosas, mas não havia nada de amor aos irmãos, de misericórdia, de compaixão, nada disso. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 14 e 15, a gente vai ver isso claramente. O que Jesus estava condenando? Mateus 23, 14 e 15. Mateus 23, versículos 14 e 15. Jesus ele não está entrando no mérito da questão de salvação por obras ou fé, mas o que ele está combatendo aqui é a atitude dos religiosos da época, dos fariseus. Mateus 23, 14 e 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O que Jesus está falando aqui? Eles não estavam nem aí para salvar ninguém, para a vida dos irmãos. Eles não tinham misericórdia, não tinham compaixão, não tinham amor. E Jesus, quando faz esse discurso, ele está dizendo: olha, vocês serão contados entre os bodes, porque vocês praticam toda a lei, mas vocês não fazem nada por ninguém. Vocês tornam a entrada no reino do céu impossível. E Jesus está batendo de frente, e naquela época, Jesus, ao falar essas palavras, o povo entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. E os fariseus entenderam também que essa palavra era dirigida a eles. Uma religiosidade de práticas, mas que não tinha nada de misericórdia e compaixão. Eles não eram bênção na vida de ninguém, pelo contrário, eles só acusavam as pessoas, se colocavam como grande exemplo de religiosidade e colocavam os outros abaixo de zero. Ninguém podia ser comparado a eles. Eles eram os tais. E a gente tem aquela passagem que ele ora lá com o publicano que diz isso. Né? Ele fala: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este. Eu jejuo, eu dou o dízimo e por aí vai. E Jesus fala, e aquele coitado lá orando falou: meu Deus, perdoa porque eu sou um pecador. E Jesus falou: esse foi para casa justificado. Porque era assim a religiosidade da época. E Jesus ele não está entrando no mérito aqui de salvação por obras ou pela fé, mas o que ele está aqui é combatendo a atitude da religião da época. Trazendo para os dias de hoje, seria aquele homem ou aquela mulher que na igreja é maravilhoso, mas que irmão e irmã na igreja, mas em casa ou no trabalho não é bênção para ninguém. Ou seja, aquela dupla conduta, né? É o cristão camaleão, né? Ele tem, o camaleão, a pele dele é da cor do ambiente, né? Então, quando está na igreja, um lugar de santidade, ele é santo. Saiu dali, não é bênção para ninguém. Seria isso que Jesus, se trouxesse para o dia de hoje, estaria condenando. Aquele que bate o cartão na igreja todo domingo, terninho, né? Bíblia debaixo do braço, levanta a mão, mas saiu dali, não vive nada do que está sendo dito, não tem uma vida de misericórdia, não é bênção para ninguém, porque o cristão ele tem que ser um abençoador. Então, isso Jesus está tratando aqui. Paulo não vem contradizer Jesus, mas ele vem aprofundar essa questão dizendo: olha, a fé inevitavelmente vai ser expressada em obras, não tem como ser diferente. Ele diz: olha, a nossa salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. E essa fé, ela vai se traduzir em obras inevitavelmente. Existem pessoas que fazem boas obras e não têm fé em Cristo, mas essas obras são mortas. É isso que está sendo dito, e que Tiago vem falar exatamente isso depois. Que a obra por si só, ela pode ser morta ou não. Depende se você está fazendo a obra por fé em Deus, para glorificar a Deus e por amor aos seus irmãos. Se essa obra é fruto da sua fé em Deus,
essa obra é uma obra viva, uma obra salvífica, mas se a obra, ainda que seja boa aos olhos humanos, mas se não tem fé em Deus, de nada vale. Tiago vem acrescentar isso. E percebam, irmãos, que Paulo diz, olha, até essa fé é dom de Deus que vem para nós. E não é pelas obras que nós fazemos, para quê? Para que a gente não se glorie. Se eu fosse merecedor do reino de Deus por boas obras, então a glória seria minha e não de Deus. Deus não estaria fazendo favor nenhum lá no dia do juízo e me deixar entrar no reino. Eu chegaria lá de peito inchado. Não, abre aí que eu vou passar, porque eu sou o pastor Paulo. Eu fiz isso, e é meu direito, eu quero entrar. Mas não temos. Porque até as nossas boas obras, elas saem marcadas pelo nosso pecado e pelas nossas imperfeições. Então Paulo diz, olha, ninguém é salvo por obra, é salvo pela fé que vai produzir obras sim. Vai produzir obras, mas o que vai fazer a diferença é a fé em Jesus Cristo. E Jesus em momento nenhum está se contradizendo, porque se a gente lembrar lá no Evangelho de João capítulo 11, ele responde a Marta dizendo assim, Marta, ele diz assim para ela, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus não ia se contradizer. Ele lá atrás falou de obras para atacar o que os fariseus estavam fazendo, porque os fariseus não manifestavam obras, por quê? Porque eles não tinham fé. A religiosidade deles era um cumprir à risca as determinações, mas eles não tinham fé alguma. Por isso eles não produziam obras. E Paulo diz, olha, a fé é dom de Deus que vai se traduzir em obras. Hoje pela manhã, a pregação que fez aqui o Paulinho, ele falava isso. Nós éramos mortos, e Deus ele trouxe uma luz sobre a nossa morte, e essa luz ela se traduziu em vida para a gente entender a palavra e ser transformado por ela. É de Deus que vem a salvação, não é produzida em nós, mas essa salvação vem de Deus. Então Paulo diz assim, voltando lá ao texto de Paulo, ele diz assim, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês foram salvos. Paulo está dizendo, olha, quando a salvação chegou a vocês, vocês eram mortos e incapazes de serem salvos, incapazes de amar a Deus, incapazes de agradecer, de serem gratos e amar a Deus, incapazes de crer em Deus, estávamos mortos em nossas transgressões. Ele diz, olha, Deus que é rico em misericórdia, ou seja, Ele nos amou, Ele tinha tanta misericórdia de nós, que no momento que estávamos mortos, Ele em Cristo nos dá a vida, e pela graça nós fomos salvos, ou seja, graça é o que? Favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, e não merecemos, mas ela é dada por graça. Deus faz isso por causa do seu amor por nós. Favor imerecido. Por isso nós temos que glorificar a Deus eternamente. Não há nada que a gente faça a Deus que possa pagar isso que Ele fez por nós. E Paulo continua. Deus ressuscitou com Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, Paulo falando de nós, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Qual foi a bondade manifestada por nós em Cristo Jesus? A cruz era o nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte eterna. O que Deus fez? Eu não posso fugir à minha palavra, porque Deus, Ele é um Deus que não mente. Deus é um Deus de justiça. Se nós pecamos, estávamos condenados à morte, porque tinha que se cumprir a justiça. E se Deus não punisse o pecado com a morte, Ele seria um Deus injusto, e Ele não é. Mas Deus, na sua sabedoria, fez o quê? Eu vou cumprir a sentença de morte, mas vou botar o meu filho no lugar deles.
Jesus assume a natureza humana porque foi o homem que pecou, e se ele não fosse homem, ele não poderia estar na cruz em nosso lugar, porque o homem estava morto e o homem tinha que ser morto pelo seu pecado. Então Jesus precisa assumir a natureza humana para que nele o homem fosse para a cruz e assim ele fosse em nosso lugar. Então Paulo diz: manifestou, né, em Cristo a sua graça, a sua bondade. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Porque a graça de Deus, o seu favor, permite que a gente receba o dom da fé. E a fé vai produzir as obras em nossa vida. Não há contradição nenhuma aí. É muito claro isso. E ele continua dizendo: isso, né, não vem de vocês, a fé é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, né? Se algum cristão bate no peito feliz da vida consigo mesmo porque faz obras maravilhosas, errou o foco, porque aquilo que ele faz é porque Deus manifesta nele, né? Ninguém pode fazer a obra de Deus, só Deus pode fazer. Ele faz através de nós, mas a gente não pode esquecer que quem está fazendo é Ele. A gente é instrumento na mão de Deus. Os méritos não podem vir para nós, porque essas obras não nascem em nós. Nós somos quem? Aqueles que são usados por aquele que faz, Deus. E Tiago vem, né, mais à frente falando assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O que ele está dizendo? A pessoa vai dizer: não, eu tenho fé, tá, mas cadê as obras? Você não é bênção na vida de ninguém, você não faz nada por ninguém, você só pensa na sua vida, tem práticas até religiosas, frequenta a igreja, mas você não abençoa ninguém, pelo contrário. Aí a pergunta que Tiago está fazendo aqui: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ou seja, se essa fé não é expressa em obras, não é manifestada em obras, que é a forma natural da fé ser manifestada, é nas obras. E ele continua: acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, uma fé assim, da boca para fora, ele vai dizer lá na frente: acreditar que Deus existe, até o demônio acredita, e ele treme por isso. Então o que Tiago está dizendo é isso: uma fé assim, de acreditar apenas, não leva ninguém à salvação, porque até Satanás sabe que Deus existe, até ele acredita nisso. O que ele está dizendo é que a fé sim que vai salvar é aquela fé manifestada, autenticada por obras. E ele continua dizendo, aí ele diz: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês disser: vá em paz, aqueça-se e alimente até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Como pode, né, a gente que é irmão em Cristo, vivemos em unidade e comunhão, ver alguém passando um sufoco, uma necessidade, de a gente ignorar isso, ser insensível a isso? Eu louvo a Deus porque a ação social da igreja não foi algo que eu pedi, não foi algo que eu instituí aqui na igreja, mas nasceu. As pessoas vieram, né, e falaram: queremos fazer uma ação social. No momento que, com o caixa da igreja, eu estava ajudando uma família com a cesta básica, porque eu via a necessidade e a igreja estava ajudando. E foi de Deus que na mesma semana, sem eu falar nada, as pessoas chegaram, falaram: nós queremos instituir aqui uma ação social para a gente, sem eu ter dito nada. Isso é a fé, ela sendo expressa. Você vê a necessidade do irmão e você se compadecer. Só quem tem fé pode fazer isso. Só quem tem o dom da fé no seu coração pode ter compaixão daquele que está sofrendo. E ele continua dizendo: mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, mostra essa fé que você tem aí sem obras. Você acredita, mas não tem fé. E eu vou te mostrar o que é ter fé pelas obras. Porque as obras são o quê? A manifestação natural da nossa fé. É algo que é natural, acontece naturalmente. Você crê em um só Deus? Aqui ele está comparando a fé, que não se expressa de forma nenhuma, é simplesmente um acreditar. Então ele toca aqui: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Muito bem. Mesmo os demônios creem que só existe um só Deus. Ele diz mais: e tremem por causa disso.
E ele continua, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado? Claro que Abraão, quando levou, ele diz aqui, não foi Abraão que creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. E ele diz aqui, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Por que Abraão foi lá e colocou o filho dele em um altar e ofereceu o filho dele em sacrifício? Abraão, ele não podia ter filhos, porque a sua esposa era estéril. Deus concedeu um filho na velhice, e depois que ele tem um filho, Deus chega e diz, Abraão, leva o teu filho e oferece em sacrifício. Olha só que coisa terrível. E Abraão foi lá. Por que ele fez isso? Porque ele tinha fé. Sem fé, ele jamais ia atender um pedido desse, pegar o próprio filho, o único filho que ele teve na velhice, colocar sobre um altar e sacrificar ele para Deus. Claro que Deus não deixou que ele chegasse a isso. Quando ele levantou a mão, o anjo veio e impediu que ele matasse o filho dele. Mas ele queria ver a fé de Abraão. Não que Deus não soubesse da fé de Abraão, mas a fé que Abraão manifestou ali, ela serviu para toda a igreja até hoje como sinal, né? Abraão foi justificado pela fé. E nós seremos justificados pela fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo e Tiago está dizendo aqui. No dia do juízo, né, e Jesus vai voltar, isso é certo e está perto. Como assim, pastor, está perto? É amanhã, semana que vem? Eu não sei quando é, mas os sinais já estão aí. Jesus falou que no início das dores, o que ia acontecer? Tudo que a gente está vendo acontecer aí. Tudo que a gente está vendo acontecer, Jesus já anunciou. Ele disse, no fim dos tempos, no começo das dores, haverá filho contra pai, rumores de guerra. E ele foi citando tudo que a gente está vendo aí. Tudo que a gente está vendo. A gente vive um cenário hoje, irmãos, de rumores de guerra. E guerra é nuclear. Está por um fio essa briga aí, né, que está acontecendo, né, da Coreia do Norte envolvendo os Estados Unidos. É muito perigoso isso. As pessoas não têm noção do perigo que corre aí, porque essas pessoas, elas não têm Deus. E para apertar um botãozinho ali, não custa nada. Então a gente vive rumores de guerra que Jesus já falou quando esteve aqui. O começo das dores já está acontecendo, Jesus vai voltar. Não sei o tempo que leva a isso, mas os sinais estão aí para todo mundo ver. E quando ele voltar, irmãos, ele só vai voltar para julgar. Né? Muitos ainda acham que pode fazer o que quiser da sua vida, que Jesus que vai voltar é aquele Jesus misericordioso que veio para a cruz. Ah, não, Jesus vai voltar, mas ele já esteve aqui, ele é tão bonzinho, perdoou todo mundo, curou, que bom que ele vai voltar. Que maravilhoso é Jesus. Pega a Bíblia lá, vai ver, curou todo mundo, perdoou pecado, prostituta foi perdoada, todo mundo foi perdoado, não condenou ninguém. Que volte, que Jesus maravilhoso. Mas só que ele não vai vir assim, ele vai vir para julgar. E nós seremos julgados, só que a diferença vai ser que nós seremos considerados justos, porque seremos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então Deus vai olhar para nós e vai nos ver justificados. E nós seremos julgados e considerados justos. Olha que maravilha. Com toda a dificuldade que a gente tem de viver a nossa vida cristã, pelas nossas imperfeições, pelos nossos pecados, mas pela fé em Jesus Cristo manifestada em obras. E obra aqui não é só, acho que ajudar quem precisa. A obra aqui engloba as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa condução da nossa vida, o que fazemos, o que dizemos, o que pensamos. Tudo isso está englobado quando se fala de obras que manifestam a fé. E olha que maravilha, com todas as nossas dificuldades, Deus vai nos julgar e nos considerar justos. Por quê? Porque o nosso pecado já foi pago na cruz através de Jesus Cristo. Por isso não há outro nome que possa nos salvar a não ser o de Cristo, porque Ele pagou o preço na cruz. Ninguém mais pagou. Tem gente servindo a tanto tipo de Deus hoje. Até o dinheiro já se tornou um Deus nos dias de hoje. Fora outras entidades, mas nenhuma delas foi para a cruz e pagou o preço que nós tínhamos para pagar pelo nosso pecado. Ninguém fez isso. Por isso, só o nome de Jesus pode salvar. E nós precisamos entender isso, que a nossa fé
é um dom gratuito de Deus. Nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, porque a gente estava lá no mundo, fazendo tudo que o mundo faz, feliz da vida, rejeitando a Deus, e se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus estendeu, a iniciativa foi de Deus. Porque o poder do Espírito Santo nos tornou capazes de reconhecer a salvação de Cristo e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E, amados irmãos, dizia o bispo Primaz em uma pregação, o mundo fala de um Deus bonzinho, né? De um Deus, Deus é bonzinho. Eu vi no programa de televisão, a gente faz tudo errado, mas Deus não é amor. Mas Ele é justiça também, né? Nem todo mundo esquece que Ele é justiça, só lembra que Ele é amor. E o bispo Primaz falava, gente, ai daquele que tiver sobre o juízo de Deus, porque é terrível. Você quer ter uma noção do que é o juízo de Deus sobre o pecado? Olha o que Cristo passou na cruz. Isaías, né, profetizou que seria incapaz de reconhecê-lo, ele ficaria desfigurado por tudo que ele passou. Apanhou, né? E aqui numa Sexta-feira Santa eu trouxe essa palavra, né? E os romanos, para judiar e castigar, eles eram cruéis, eles não brincavam de castigar as pessoas. Jesus recebeu uma coroa de espinhos, que não foi só pousada na cabeça, botaram e bateram com vara para os espinhos entrarem na cabeça dele. As chicotadas que ele levou, a ponta do chicote era com pontas de osso e chumbo. Elas penetravam na carne, faziam valas no corpo de Jesus. Tanto que tinha um número limitado de chicotadas, senão a pessoa morria. Se ultrapassasse aquele número, ela morria. Se não me engano, é 40, né, Paulinho? Era 40 chicotadas. Se passasse disso, morria. Então, eles trabalhavam com um limite que a pessoa não suportaria mais que aquilo. Bufetão, né? Cravos nas mãos para ser pendurado numa cruz. E vocês naquela época, só ia para a cruz os piores bandidos. Era a pior humilhação que tinha naquela época, era a morte de cruz. Não tinha uma humilhação pior do que essa, não existia. Só os piores bandidos. Ele foi contado entre os transgressores. Colocado na cruz e já sem forças, porque você estando na cruz, né, isso cientificamente é provado, para respirar você tem que levantar para conseguir respirar, porque com o corpo arriado não conseguia. Então o que os soldados faziam? Para que não ficasse ali na cruz vivo muito tempo, eles vinham com um pau e quebravam as pernas para a pessoa não poder se levantar e não morrer, acho que sufocada, sem poder erguer o corpo para respirar. Mas quando eles foram fazer isso com Jesus, ficaram surpresos porque ele já estava morto. Mas por quê? Por tudo que ele passou antes de ir para a cruz. Então, amados irmãos, tudo isso revela a ira de Deus contra o pecado. Mas Deus se ira. Ira aqui não tem o sentido de raiva. Ele não sente raiva porque ele é santo e perfeito. Ira aqui é no sentido da ação severa de Deus contra o pecado. E Jesus sofreu tudo isso. E o sofrimento de Jesus foi muito além. Nós que somos cristãos, quando a gente peca, a gente não se sente mal pra caramba, não dá uma dor na alma. É ou não é? Amém ou não amém? Né? Quando a gente peca, a gente fica mal. Imagina Jesus tomando sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele ficou tão abatido. Esse sofrimento que a gente sente quando peca foi tão grande nele, que a dor na alma foi tão violenta que ele suou sangue. A ponto dele dizer, Pai, por que me abandonastes? Porque ao assumir a culpa de toda a humanidade, ele já não conseguia nem sentir a presença do Pai. Porque ele não pecou, mas ele sofreu as consequências nele de todo o pecado. Tudo que o pecado faz a gente sentir, ele sentiu de uma forma, de uma dimensão muito maior. Esse foi o sofrimento de Cristo. Não há como se mensurar o que Cristo sofreu por nós. Pior do que isso, ele sabia antes cada coisa que ia fazer com ele. Ele falou para os apóstolos, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, né, e seja crucificado, morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele disse isso. Várias vezes ele deu sinais para os apóstolos, ele sabia quando ele ia morrer, de que forma, e sabia o que fariam com ele.
Já existiam profecias de tudo o que ia acontecer. Isaías, ele profetiza com riqueza de detalhes o que iam fazer com Cristo. Até que as suas pernas não seriam quebradas, já estava profetizado. Então Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Quando ele foi para o Monte das Oliveiras, ele sabia que naquele momento o sofrimento dele ia começar. Por isso ele disse, olha, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Ele foi voluntariamente para a cruz e poderia ter negado a cruz a qualquer momento, porque em nenhum momento ele deixou de ser Deus. E Satanás sabia disso, que tentou ele. Falou, você não é filho de Deus? Desce da cruz. Se ele descesse da cruz, ele podia fazer isso. Ele podia ter rejeitado o sofrimento na hora que ele quisesse. Ele tinha poder para fazer isso. Por isso ele falou, ninguém tirou a minha vida, eu dei e a tomei de volta. No terceiro dia ele ressuscita. E ele foi tentado até na cruz. Desce daí, tu não é filho de Deus? Desce daí. Ele podia descer. Ele podia fulminar todo mundo que estava ali de deboche com ele, escarnecendo ele, mas ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, amados irmãos, as pessoas não têm ideia do que é a ação enérgica de Deus contra o pecado. O mundo brinca com isso. Ah, Deus é amor, Deus é bonzinho, não faz ideia do que é o julgamento de Deus. Coitado daquele que está sob a ira de Deus, coitado. A gente só vai ter ideia do livramento que Jesus nos deu no dia que Jesus voltar. Aí a gente vai ter o pleno conhecimento do grande livramento que Deus deu a gente. A gente sabe que a gente foi salvo, que a gente vai herdar a vida eterna, o quanto é maravilhoso, mas a gente não tem, na nossa limitação humana, a gente não tem como abranger a grandiosidade disso. Quão grande é esse livramento que Deus deu. No dia que Jesus voltar, a gente vai falar, graças a Deus, meu Deus do céu, a gente vai ver o grande livramento que Deus nos deu. E a gente precisa agradecer a Deus por isso. Então essas palavras, irmãos, elas não se contradizem em momento nenhum. Deus, na sua generosidade, no seu amor por nós, nos concedeu o dom da fé, através do poder do Espírito Santo, que nos conduziu a toda a verdade e nos convenceu do pecado, do juízo e da morte. Quem vive no mundo não está convencido do pecado, do juízo e da morte. Vive como... não importa o que vem depois, a gente tem que viver, o que importa é o agora. Não tem noção disso. Nós temos porque Deus assim revelou a nós. E isso foi por graça, a gente não merecia, ninguém merecia, foi por graça, né? A gente merecia tanto quanto aquele que a gente julga que está lá no mundo, mas olha o que esse cara faz, isso é o próprio Satanás, isso merece ir para o inferno. A gente merecia tanto quanto ele, porque para Deus não existe pecadinho e pecadão. A gente que tem a mania de classificar. Não, isso aqui é um grande pecado, isso aqui é um pequeno. Para Deus tudo é pecado, porque todo pecado é uma barreira entre o homem e Deus, independente do seu tamanho. Todo pecado nos afasta de Deus. Então, amados irmãos, por amor, Deus nos deu o dom da fé, se revelou a nós através do Espírito Santo, e Paulo nos diz, olha, tudo isso é graça, favor e merecido, a gente não merece. Então, o que a gente tem que fazer? Glorificar a Deus. Por isso que todo culto tem um momento de louvor a Deus, porque o culto, a gente vem aqui para glorificar a Deus, a gente tem que glorificar a Deus o tempo todo. Por isso que o evangelismo tem que ser um evangelismo que fala do amor. Eu não posso evangelizar dizendo, você é digno do inferno, me colocando como exemplo. Eu tenho que dizer, olha, se eu fui salvo, você pode ser também. Como Paulo falou, Deus veio para os pecadores, do qual eu sou o pior deles. E Paulo falava, se eu fui salvo, Deus pode salvar a qualquer um. E é isso que a gente tem que anunciar ao mundo, que se Deus nos salvou, pode salvar quem está lá também. Porque quem está lá mergulhado no pecado, acha que não tem como. Eu não tenho como sair dessa vida. Tem, porque eu saí, meu irmão. Eu não era melhor do que você em nada, e Deus me salvou e pode te salvar também. Esse tem que ser o nosso evangelismo, falar do amor que salva, do amor que nos salvou. E Paulo diz, louva a Deus porque não merecíamos isso, é dom de Deus, para que a gente não se glorie. A gente não pode se gloriar de nada que a gente faz, né? Hoje a gente teve aqui a ceia dos trabalhadores, em que a gente consagrou a nossa vida, o nosso trabalho a Deus, porque é Deus que faz, não é a gente.
Então eu tenho que ter consciência disso. A gente vai olhar quando Deus age na nossa vida e está agindo na vida de vocês, você vai ver coisas maravilhosas na sua vida. Vai falar, puxa vida, como é que eu estou diferente? Não é, nós não somos bem diferentes do que a gente era quando aceitou Jesus? Somos ou não somos? Mas a gente não pode se gloriar disso, a gente tem que gloriar a Deus. Falar, isso é obra de Deus na minha vida. E aquilo que Deus me usa para fazer é maravilhoso sim, mas toda a honra e toda a glória para o Senhor. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos. Deus amado, tu sabes que pela carne a gente não se reuniria nunca. Nós temos tantos compromissos, Senhor, nossa vida é tão corrida e ocupada. Não estaríamos aqui nessa noite com tantas coisas que temos para fazer. Mas há uma natureza em nós, Senhor, uma nova natureza em nós que tu colocaste. E essa natureza anseia pelos teus átrios, por estar na tua casa, anseia por estar na comunhão com os irmãos, na unidade com os irmãos. E tudo isso o Senhor nos deu por graça, favor e merecido. E nós estamos felizes por esse momento contigo, Senhor, aqui, por poder te adorar, te louvar e poder estar em comunhão com nossos irmãos, pois é o único lugar onde a gente pode compartilhar a nossa fé. Por isso, Senhor, nos abençoa, porque estaremos ausentes daqui, mas não distantes de ti, Senhor. Continuaremos na tua presença. Que o louvor que ministramos aqui nessa noite a ti, ele seja expresso através da nossa vida a cada dia dessa semana. E que a palavra, Senhor, que foi colocada em nosso coração não seja tirada, mas que ela se transforme em fruto na nossa vida. Te pedimos, Senhor, nos livra de todo perigo, Senhor. Vivemos num mundo, Senhor, que somos ameaçados até dentro dos nossos lares, mas te pedimos, protege a nossa vida e a da nossa família, Senhor. Não deixa que nada de mal nos aconteça. Mas, sobretudo, Senhor, nos livra de todo o mal que nos ronda, que está à espreita para nos devorar. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra da tentação. Nos livra, Senhor, das armadilhas do inimigo, Senhor, e nos guarda em santidade na tua presença. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre essa igreja, agora e para sempre. Amém.